Bom dia, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, gente, papo de hoje, eu queria falar com vocês sobre metas. Sim, eu sei que assim, a gente já tá aí quase na metade de fevereiro, né? Janeiro já foi, fevereiro tá quase na metade, mas todo ano a gente tem algumas metas, né? E eu acho que isso é muito válido. Eu acho que a gente tem que sim ter metas, ter sonhos, sonhos que a gente almeje. Tem sonhos que são mais difíceis, outros mais fáceis de resolver, mas ainda assim ter sonhos e metas é fundamental para a gente continuar vivendo, né? Para a gente continuar aí, existindo, né? E eu queria conversar com vocês sobre as metas. Há alguns anos atrás, eu fui influenciada a escrever as minhas metas. Por muitos anos, assim, acho que na minha vida inteira eu não tinha, eu tinha meus sonhos, né, ali para conquistar, né, eu sempre tive sonhos, coisas que eu queria conquistar, coisas que eu queria fazer, coisas que eu queria, que eu idealizava, né, mas nunca tinha, tipo, metas para cumprir, sabe? Eu não conseguia ter essa disciplina de ter metas para cumprir. E há alguns anos atrás eu fui influenciada, né, por um canal aqui do YouTube que eu assisto até hoje, que é o canal da Ana Book, a escrever as minhas metas, né? E eu entendi que quando a gente escreve algo, a gente externaliza? Não sei nem se essa palavra existe, gente, não sei. Mas quando a gente coloca para fora, né? Aquilo que a gente está pensando, aquelas nossas metas, né? Eu acho que fica mais fácil, parece que fica mais fácil da gente conseguir alcançar aquilo. E então, a partir de então, né, a partir de alguns anos atrás, eu comecei a escrever as minhas metas todo fim de ano. Eu anoto as minhas metas no papel e no ano seguinte, né, no final do ano, né, quando o ano acaba, eu faço um checklist para ver se eu consegui concluir alguma daquelas metas ali e vou e reescrevo as minhas metas para o ano seguinte. Nem sempre eu consigo realizar todas as metas que eu coloco ali no papel e tá tudo bem, sabe? Mas é bom a gente anotar e continuar sonhando e acreditando de que aquelas metas vão dar certo. Como eu falei, muitas vezes as metas podem não ser alcançadas e podem ser metas muito difíceis, mas nunca é impossível, entende? Então, existem metas que eu escrevo ali que se repetem todos os anos, né? Porque na minha cabeça faz muito sentido eu escrever, mesmo sabendo que são metas repetidas, para que eu não esqueça de que aquilo é importante, sabe? Então, na minha cabeça, escrever me faz lembrar de que aquilo é importante, que eu não posso esquecer de seguir aquilo. E diante disso, eu sei que para muitas pessoas, algumas pessoas não têm problema nenhum em contar suas metas e sonhos para os outros, né? Mas eu acredito que existem alguns sonhos e algumas coisas que a gente só deve falar depois que se concretiza, né? Eu sou dessas pessoas que eu sou meio supersticiosas, eu não gosto de falar, né, de contar alguns dos meus sonhos, algumas das minhas metas, algumas coisas que eu tô planejando antes que aconteça. Não porque assim, nem todo mundo tem maldade no coração, tá? Eu sei que muita gente torce pela nossa felicidade, mas existem pessoas que infelizmente são invejosas, que não querem o nosso bem. E pior ainda, sabe? Às vezes existem pessoas que têm inveja
de como a gente é, das coisas que a gente conquista, e não sabem. Vocês acreditam nisso? Gente, é sério. Existem pessoas por aí que elas são invejosas e nem percebem que elas são invejosas. Não é por maldade, mas são. E eu digo isso por experiência própria, tá? Eu sei de pessoa que ela é invejosa, mas não é por maldade. A gente sabe que a pessoa ela gosta de você, que ela realmente gosta de você, ela sabe. A gente sabe do sentimento de, de querer o bem, mas ainda assim ela tem inveja e não percebe que ela tem. Não sei nem se eu expliquei direito. Se vocês entenderam o que eu quis dizer, por favor, me conte aqui embaixo, né? Conta pra mim, deixa eu comentar pra mim. Se vocês também são assim, de não contar metas antes que aconteça, me conta também se vocês são assim. Eu sei que muita gente é, né? A maioria das pessoas são, mas como eu disse, eu não gosto de contar certas metas, certos sonhos, certas programações antes que elas se concretizem, porque eu, na prática, eu por experiência própria, já aconteceu muito comigo de eu contar algo antes que acontecesse, tipo, dar muito ruim, sabe? E eu me frustrar e ficar muito triste. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Pra quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Então, se você não for inscrito, se inscreve e já curte aqui o vídeo. Eu sou corintiana. Hoje em dia, eu já não acompanho tanto futebol, tá? Isso no futebol no geral. Eu gosto muito de futebol. Eu acompanhei já muito futebol, isso não só o meu time, mas os outros, dos campeonatos em si. Hoje em dia eu já não assisto tanto, eu já não acompanho tanto, mas eu sou corintiana e meu sonho sempre foi ir assistir um jogo no estádio. E eu nunca consegui ir assistir um jogo no estádio. É triste, é muito triste. Tá aí um sonho que vocês estão sabendo agora que eu não tenho problema nenhum em contar. A maioria tem, mas esse não. Um dos meus sonhos é assistir o jogo no estádio e eu nunca consegui realizar. Uma certa vez, uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, ela trabalhava numa rede de hospitais, né? E ela sempre ganhava algumas coisas, sabe? Ingresso para lugares, coisas assim. E uma vez ela ganhou ingresso para assistir o jogo do Corinthians, levou um colega nosso, né? E eu falei, ai, nunca fui, né, tal, vamos marcar um dia pra gente ir. Aí ela falou assim, não, amiga, vamos fazer o seguinte, eu sempre tô ganhando essas coisas, no dia que eu ganhar o ingresso pro estádio, pro jogo do Corinthians, a gente vai junto, eu levo você, o ingresso vai ser meu, o outro é seu. Falei, ótimo, maravilha, muito obrigada. E eu sou grata a ela até hoje, realmente. Quando ela ganhou o ingresso, ela me deu o ingresso. Só que só ela poderia retirar. Certo, justo, né? Então, tem que seguir regras. Só que eu tava tão feliz, gente, que eu ia finalmente assistir o jogo do Corinthians no estádio. Eu tava feliz demais. E eu não vou, a Michelle, o nome dela, o amor da minha vida. A Mi conseguiu ingresso pra mim, eu vou. Chegou no dia, gente, deu um rolo tão grande, mas tão grande, que ela teve que trabalhar. Ela não conseguia sair no horário do almoço. O horário do almoço não bateu com o horário dela ir me levar buscar o ingresso. Olha, eu sei que deu um BO que no final eu cheguei no estádio, não consegui assistir o jogo. Aí esse colega foi, me buscou lá no estádio e me trouxe para casa. Enfim, traduzindo. Talvez, se eu tivesse ficado caladinha, teria dado tudo certo. Mas não fiquei. Nunca saberemos se foi porque eu falei ou não, mas no final das contas deu ruim e eu até hoje não consegui assistir um jogo no estádio. É sobre. Então, assim, essa é só uma das histórias que já aconteceu comigo e fora histórias que já aconteceram com pessoas ao meu redor de falar algo e no final, tipo assim, tá certinho e na hora, sabe, não acontecer.
Então, por isso que eu não conto alguns das minhas metas. Mas, como eu já citei, um dos meus sonhos é ir no estádio, assistir um jogo do Corinthians. Eu espero que algum dia eu consiga. Uma meta para esse ano de 2025, com certeza, é ler mais. Eu não sou uma pessoa que lê. Gente, eu quase não leio, de verdade. Eu nem tenho livro em casa. Eu tenho um que eu peguei no terminal de ônibus e eu comecei a ler e eu odiei e não continuei lendo. Eu estagiei por uns 2 meses na biblioteca da faculdade e lá eu consegui ler uns 2 livros nesse tempo, porque eu estava estagiando, então tinha as coisas para fazer. Mas eu consegui ler O Pequeno Príncipe, que era um livro que eu queria ler há algum tempo, então eu consegui ler. E um outro livro que era tipo história em quadrinho, que era a história de uma vampira com um lobisomem, que eu achei bem legalzinho. Então, assim, existem alguns livros que eu quero ler. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler romance, eu gosto de ler livro de fantasia, eu ainda sou desse tipo, sabe? Então, assim, o livro ele tem que me encantar. Se eu começar a ler ele e não me encantar, não adianta que eu não vou conseguir ler, vai me dar sono, eu vou ficar enrolando, enfim. Então, ler livros é algo que eu quero muito, ler mais livros. Meta de quantidade eu não tenho. Eu não tenho justamente porque eu não sou uma pessoa de ler muito, então se eu coloco uma meta de quantidades e eu não conseguir bater essa meta, eu vou ficar muito frustrada. Então, mas eu acho assim, que se eu conseguir ler uns 5, 6 livros no ano, olha, já vai ser assim, uma grande vitória para mim que quase não leio. Não queria colocar números, mas eu acho que uns 5, 6 livros, se eu conseguir ler uns 5, 6 livros completos esse ano, eu já vou ficar mega, mega feliz. Então, o primeiro passo é achar um jeito de achar livros, porque eu prefiro ler ele físico do que aquele Kindle no computador, no celular, enfim. Mas vou dar um jeito de ler, tá, gente? Uma outra meta para esse ano é conseguir postar mais aqui no canal. Eu sei que é uma meta que pode dar ruim, pode. Pode ser que amanhã ou depois eu consiga arrumar um emprego e não tenha mais tempo para postar e acabe abandonando o canal. Pode acontecer. Mas ainda assim é uma meta que eu queria compartilhar com vocês, que é algo que eu quero muito, é conseguir postar com mais frequência aqui no canal. Vocês que já são recorrentes aqui sabem que às vezes eu posto 2 vídeos, às vezes eu posto 3, às vezes eu fico uma semana sem conseguir postar nada. Acontece, gente. Acontece. Mas a minha vontade é conseguir. Que Deus abençoe, que eu consiga ter um pouco mais de criatividade e consiga gravar mais vídeo e poste aqui pra vocês. E quem sabe consiga aí alcançar muito mais pessoas, né? Enfim. E, gente, tem algumas outras coisas, alguns lugares que eu queria muito visitar, que eu nunca visitei, que eu fico sempre enrolando. Todo ano é a mesma coisa. Eu preciso tomar vergonha na minha cara. Mas todo ano é a mesma coisa, sabe? Eu tenho lugares que eu quero ir e eu fico enrolando o ano todo e nunca vou. Isso é vergonhoso. Mas um lugar que eu tenho muita vontade de ir é no Museu do Futebol. E eu vou falar aqui pra vocês, apesar de ser um lugar que talvez eu enrole não vá, como já fiz em anos anteriores, mas talvez eu falando aqui me incentive a tomar vergonha na minha cara e, entendeu? Que é o Museu do Futebol. É um lugar que eu quero muito visitar. Tem anos que eu tenho vontade de visitar e nunca consigo ir. Enfim, gente, é isso. Eu tenho vários outros sonhos, vários outros lugares que eu tenho vontade de conhecer, de visitar, de ver como é, mas nunca rola. Então, quem sabe,
Só quem sabe esse ano eu consiga ir visitar esses lugares, né? E consiga voltar nos lugares que eu já fui alguma vez. Quem sabe? Mas é isso, gente. Era esse bate-papo que eu queria ter com vocês. Então, a você que tem metas, que você tem sonhos, tem aquelas metas que é de curto prazo, tem aquelas que é de médio, tem aquelas que é de longo prazo. Anote, escreva. Escreva aí, pega uma folha de caderno, pega um caderno que você usa muito, escreva suas metas no final do ano, faz aquele checklist para ver se você conseguiu. Pode ser que suas metas para o outro ano mude, pode ser que sejam as mesmas, mas de qualquer forma escreve. É muito bom você colocar, sabe, no papel, não sei, no talvez assim, numa papel de parede do seu celular, sabe? Então, assim, eu tenho no meu celular, no meu papel de parede de bloqueio do celular, um sonho meu, um não, dois. Eu tenho. Então, assim, tá ali para me lembrar que eu preciso, ó, correr atrás das coisas para poder conseguir conquistar. Então, se você tem um sonho, tem uma meta, anota, escreve. No final do ano você faz aquele checklist e eu espero de coração que você consiga conquistar todos os seus sonhos e todas as suas metas esse ano. E se não for para esse ano, Deus vai abençoar que no ano que vem você consiga e vai dar tudo certo. Só não desiste, gente. Não desista. Consiga, continua aí correndo atrás, que uma hora vai dar certo. Nem sempre o nosso tempo é o mesmo tempo de Deus. E às vezes o nosso plano nem é tão bom assim. Talvez os planos dele sejam muito melhor. Só confia e não desista, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!